Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Rô, estamos aqui para avisar que esta semana será feito as atividades avaliativas e cada professor seguirá o seu cronograma já combinado com cada papai e mamãe. Isso mesmo, Mari. Faremos uma videochamada no WhatsApp para falar com o aluno e enviaremos um formulário para fazerem com o apoio do papai e da mamãe. Será muito importante essa avaliação para podermos medir como avançar no processo. E não se esqueçam, precisam estar com uma folha de sulfite branca, um lápis e uma borracha. Tchau! Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Essa semana nós estamos trabalhando a prevenção ao Covid-19 e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. Esse daqui é o Arthur. Ele é um aluno do 3º ano lá da Escola Chácara de Santana de Parnaíba. E hoje ele veio me mostrar, veio me ajudar a fazer um experimento com vocês. Vamos lá? Para a gente fazer esse experimento nós vamos precisar de 2 potes com água. E um dos potes a gente vai colocar o que, Arthur? Detergente. Pode colocar. A gente vai colocar detergente nesse pote para representar a higienização das nossas mãos. E no outro pote a gente vai colocar orégano. O orégano vai representar os vírus. Então vamos lá. Acho que tá bom de detergente. A gente vai colocar o orégano para representar o vírus que contrai nas nossas mãos. Vocês sabem que quando a gente precisa sair na rua, a gente pode correr o risco, a gente corre o risco de encostar em coisas que já estão contaminadas pelo coronavírus. E não é certo a gente colocar a mão nos nossos amigos sem lavar, né, Arthur? Sim. Então vamos ver como que isso funciona? Vamos supor que aqui dentro está contaminado pelo coronavírus. Quando eu coloco a minha mão, olha como que ela fica. Aqui eu consigo ver. Num dia normal eu não consigo ver que está contaminado. Vamos supor que eu contaminei minha mão, cheguei em casa e não lavei e encostei a mão na minha mão. Mostra sua mão, Arthur. Olha como já contaminou. Tá vendo a importância da higienização das nossas mãos? Vamos limpar no detergente? Vamos limpar. Isso mesmo, uma mão lava a outra. A gente precisa de ajuda para limpar as nossas mãos. Precisa lavar toda a nossa mão, igual os professores já ensinaram vocês lá na outra aula. Saiu tudo? Ó, o detergente ele consegue limpar todinha as nossas mãos. Nós podemos utilizar o álcool em gel, mas se tiver sabão é muito melhor. Ele vai limpar com muito mais facilidade. E todo o coronavírus ficou cano abaixo da torneira, né? Muito bem! Vocês podem reproduzir esse experimento na casa de vocês para entenderem direitinho como funciona a transmissão do coronavírus. Tchau, crianças! Tchau! Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Contra essa gripe que acabou de chegar. E com essa gripe não se deve vacilar. É o vírus influenza H1N1. É a tal gripe suína que assusta qualquer um. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem que Qual é a importância de estar sempre com as mãos lavadas? essa gripe se espalhar, viu? Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar pra não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. É isso aí. Cuide bem de você e ensine a sua turminha a se Pega o cuidar papel toalha para secar a também. mão. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é Você vai falar o apenas quê para os proteção.
coleguinhas? Que tem que sempre o quê? Lavar as mãos antes de sair de casa. E voltar pra casa tem que deixar Não é tudo desprezo, é apenas fora de proteção. Sem casa. abraço, Tem sem que ir direto beijinho, pro sem chuveiro. aperto de mão. Isso. Mas não é pra estar saindo de casa. Sair de casa quando tem que sair com a mamãe, né? Pra resolver alguma coisa e não tem com quem deixar. Que não se deve vacilar. É o vírus influenza H1N1. É a tal gripe suína que assusta qualquer um. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar pra não deixar essa gripe se espalhar, viu? Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar pra não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. É isso aí! Cuide bem de você e ensine a sua turminha a se cuidar também. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Contra essa gripe que acabou de chegar. E com essa gripe não se deve vacilar. É o vírus influenza H1N1. É a tal gripe suína que assusta qualquer um. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar pra não deixar essa gripe se espalhar, viu? Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar pra não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Agora você pega a torneira pra É pegar a mão. isso aí! Cuide bem de você e ensine a sua turminha a se cuidar também. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Contra essa gripe que acabou de chegar. E com essa gripe não se deve vacilar. É o vírus influenza H1N1. É a tal gripe suína que assusta qualquer um. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar pra não deixar essa gripe se espalhar, viu? Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar pra não deixar essa gripe
tem que se